A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chega o momento da nossa aula e dinâmica da revista dos juvenis. Já estamos na lição de número 2, que traz por título: Deus contava com Isaías. Meu Deus, pode se preparar, viu, meu povo, porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento e sabedoria da sua palavra. Lembrando que toda quarta-feira, às 9h05, estreia nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica da revista dos juvenis. Na mesma quarta-feira, só que às 14h05, estreia nosso vídeo de dinâmica separado. Ou seja, toda quarta-feira tem vídeo novo em nosso canal referente à revista dos juvenis. Por isso que eu já peço, se gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Pastor, se eu não gostar, eu faço o quê? Por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 2 dos juvenis do segundo trimestre de 2024, que traz por título: Deus contava com Isaías. Mas antes, vou deixar aqui a parte do Senhor toda especial para o meu pastor presidente, pastor Carlito Machado Fiel, presidente das Assembleias de Deus aqui de Itabuna, na Bahia, e também o segundo secretário da convenção. Que Deus possa estar abençoando o meu pastor. O senhor é bênção pura sem mistura. Mas dando seguimento, vamos para a nossa aula da lição de número 2 do juvenis, que traz por título: Deus contava com Isaías. Se você é professor, sempre recomendo inicie sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, fica tranquilo. No final desse vídeo, vou fazer a dinâmica com vocês, e essa mesma dinâmica você pode aplicar com a sua turma. E caso você queira a dinâmica por escrito, basta acessar o nosso blog. Coloca por gentileza aí no Google Descomplicando a Teologia EBD. O nosso blog vai aparecer. Você clica no menu Juvenis e lá você vai ter acesso a esta explicação por escrito e também a nossa dinâmica digitada. Tudo isso para descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Então veja só, para iniciar essa aula, você pode iniciar realizando a dinâmica com seus alunos, mas também você pode fazer algumas perguntas com relação ao título. Tudo isso para chamar a atenção dos seus alunos. Mas observe, quando você inicia fazendo perguntas, você não pode ficar respondendo. Tem professor que quer mostrar conhecimento demais, que sabe tudo, que ele tem conhecimento, que ele estudou. Não é o momento. Recomendo iniciar com perguntas desde que os seus alunos estejam respondendo. Na verdade, se você perguntar e ninguém responder, você que é professor nesse primeiro momento também não vai dar resposta nenhuma. Deixa a sua turma na curiosidade. Até porque no decorrer da sua aula as perguntas serão respondidas. Então, por gentileza, anote aí no seu caderno e na sua revista algumas perguntas que você pode fazer referente ao título. Você vai perguntar: quem foi Isaías? Olha, quem conhece algum versículo do livro de Isaías? Será que Isaías profetizou para o reino do sul ou para o reino do norte? Será que Isaías profetizou para Samaria ou para Jerusalém? Pergunte também para os seus alunos: será que Isaías falou acerca do Messias de Jesus Cristo? Se você for ver, essas perguntas estão dentro do nosso contexto. Essas perguntas são tão somente para você verificar o grau de entendimento, de conhecimento que tem seus alunos referente ao tema que está sendo estudado. Mas, no entanto, faça as perguntas e não responda. Deixe a sua turma na curiosidade. Agora, após a realização da dinâmica e também dessas perguntas e respostas, você pode apresentar o título de acordo com seus conhecimentos. Por exemplo, Deus contava com Isaías. Meus irmãos, presta bem atenção. Nosso Deus, ele chama pessoas para realizar a sua obra. É isso mesmo, Deus escolhe pessoas para realizar a sua obra. E cada um de nós temos uma chamada específica para realizarmos de acordo com a vontade do Senhor.
Não é de acordo com a minha vontade, não é o que eu quero fazer, é aquilo que Deus me chamou para fazer, é aquilo que Deus está colocando no meu coração, é a minha chamada. Muitas pessoas perguntam, pastor, o que é chamada? Muito simples, chamada é chama. Olha, chamada é uma chama que arde no nosso coração para realizarmos a obra do Senhor. Tem pessoas que têm uma chama no seu coração para pregar, outros para tocar, outros para dirigir departamento, grupos, congregações, para ser cantor, ser tocador e assim por diante. Então, chamada é uma chama que arde no nosso coração. E essa chama estava exatamente no coração do profeta Isaías. Por isso que Deus contava com Isaías, porque Deus tinha escolhido Isaías. Observe, Deus escolheu Isaías, chamou, capacitou e enviou. E o mesmo Isaías aceitou e fez a obra do Senhor. Tem muitas pessoas por aí sendo chamados por Deus, mas estão ficando com medo, estão querendo retornar, estão querendo parar. Faça a obra do Senhor, que Deus vai te abençoar cada vez mais, em nome de Jesus. Então, veja só, professor. Você percebeu o que foi que eu fiz aqui agora? Eu mencionei um pouco na introdução o que nós vamos estar estudando, mas não detalhei nada. Vou estar detalhando no decorrer de cada tópico. Faça a mesma coisa. Isso aqui é para deixar você curioso, com interesse de assistir nossa aula toda. E eu já peço, fica conosco até o final, porque aqui o alimento é forte em nome de Jesus. Agora vamos para o nosso versículo em destaque, onde está escrito: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías capítulo 6, versículo número 8. É um texto bastante conhecido. Depois que o profeta Isaías teve um encontro com Deus, veja só, Isaías recebe a chamada, reconhece as suas necessidades, as suas falhas, acontece algo inusitado que vamos estudar daqui a pouquinho, e após isso ele se coloca à disposição para realizar a obra do Senhor. Te pergunto, e você? Tem se colocado à disposição? Tem estado pronto, preparado para exercer o seu ministério? Deixa aqui nos comentários, viu? É Deus falando contigo. Agora vamos para a nossa leitura diária, que é a nossa leitura de segunda até sábado. Eu sei que tem muitos professores que não estão valorizando a leitura diária, mas veja só, lá no meu Instagram, pega o endereço aí, PR Giovanni Santos, e também do Instagram do nosso canal Descomplicando.teologia, todos os dias estou postando a leitura diária, um cartaz bonito, organizado, para que você que é professor possa pegar e compartilhar com seus alunos. Fique à vontade para nos seguir também em nossas redes sociais. Agora vamos para a nossa leitura diária de segunda-feira. A morte será aniquilada. Terça, ele tomou sobre si as nossas dores. Quarta, Deus cumpre as mensagens de Isaías. Quinta, o Messias estava ali. Sexta, Senhor, quem creu na nossa pregação? Sábado, o Espírito Santo falou aos nossos pais. Domingo é o título da lição. Deus contava com Isaías. Agora vamos para a nossa leitura bíblica, que está em Isaías, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 11. Recomendo fazer uma leitura compartilhada. Vamos colocar os nossos juvenis para ler a palavra do Senhor, porque a palavra liberta o homem de todo o pecado. Você crê dessa forma? Vá deixando aqui, por gentileza, viu? Um brado de glória, aleluia. Deixa Deus te usar, professor. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico e o item 1, que traz por título o profeta messiânico. No item 1, a origem. Observe. O profeta Isaías é conhecido na Bíblia como filho de Amós. Segundo a tradição, Isaías era oriundo de uma família influente em Jerusalém. Por essa razão, ele tinha fácil acesso ao palácio do rei, bem como a proximidade com o sumo sacerdote. Ainda de acordo com alguns historiadores, Isaías era primo do rei Uzias, por isso estaria familiarizado com a cidade de Jerusalém. Isaías casou-se com a profetisa e teve 2 filhos, a quem deu os nomes de Sear-Jabud, que significa remanescente deve retornar, e Mará-Salar Asbrais, que quer dizer apressando-se sobre a pressa. Os nomes eram prenúncios de eventos que ocorreriam naqueles dias. Observe o seguinte: o profeta Isaías era uma pessoa bastante influente na sociedade de Jerusalém, na tribo de Judá.
Tanto que o profeta Isaías vai profetizar para a tribo de Judá, para Jerusalém, para trazer assim os males que estariam vindo da parte do Senhor. Tudo isso por causa do pecado do povo. Tudo indica que o profeta Isaías era primo do rei Uzias, ou seja, tinha sangue também real. Daí porque a facilidade de entrar e sair também do palácio. Então era uma pessoa bastante influente, mas no entanto foi chamado por Deus para ser profeta de Deus. E você sabe muito bem que o profeta é aquele que fala em nome de Deus. O profeta não fala da sua própria vontade, não fala o seu querer, não emite a sua opinião. O profeta fala aquilo que Deus manda. Um profeta é o porta-voz de Deus. Deus fala com ele e ele fala com a humanidade, com a sociedade, com o povo de Israel. Assim era o profeta Isaías, homem bastante conhecido, influente na sociedade, e foi exatamente por causa disso, dessa sinceridade dele, desse comprometimento, dessa responsabilidade, desse fácil acesso ao templo e ao palácio, que Deus o escolheu e lhe capacitou para ser profeta de Deus. Por isso, fica tranquilo, onde quer que você esteja, você pode estar no palácio, Deus ele tem chamada para você. Você pode estar na favela, Deus ele tem uma chamada na sua vida, porque é assim que Deus faz. Agora vamos para o nosso primeiro tópico e segundo item, que traz por título Contexto Social. Observe, Isaías profetizou durante o reinado de 4 reis que governaram Judá: Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Quando Isaías ainda era jovem, presenciou um período de prosperidade e poder de Judá sobre o reinado de Urias. Entretanto, durante o reinado de Jotão, iniciou-se um cerco assírio nas cidades circunvizinhas a Judá. Foi então que, durante o reinado de Acais, que Rezim, rei da Síria, fez aliança com Peca, rei de Israel, para resistir à opressão da Síria. Para tanto, eles tentaram obrigar a Judá que se unisse a eles. Acais recusou participar da colisão e enfrentou uma grande batalha contra esses 2 reis. Depois disso, foi no reinado de seu filho Ezequias que a história de Judá tomou um novo rumo. Ezequias iniciou um processo de reforma espiritual e removeu os lugares altos com seus altares de sacrifício aos ídolos. Foi nesse tempo que o profeta Isaías profetizou acerca da morte de Ezequias. Este, porém, clamou muito ao Senhor e humilhou-se de modo que Deus acrescentou-lhe mais 15 anos de vida. Ei, Jesus amado, presta bem atenção aqui ao contexto social. Meus irmãos, nós estamos falando aqui do reino de Judá, que tinha como sede Jerusalém, que era composto de 2 tribos, Judá e Benjamim. Então, quando nós falamos do profeta Isaías, estamos falando que ele profetizou para esses 2 reinos, mas que todos são chamados de reino de Judá ou reino do sul. Nós sabemos muito bem que nesse período em que o profeta Isaías estava profetizando, estava acontecendo uma grande revolta, um grande levantar do Império Assírio, que estava invadindo tudo que é lugar, destruindo tudo, dominando todas as áreas. Tanto que o povo assírio foi quem levou cativo o reino do norte. Olha, o povo assírio, um povo cruel, um povo malvado, foi quem levou cativo o pessoal do reino do norte, referente às 10 tribos de Israel. E depois acabou destruindo aquele povo, que ninguém sabe mais aonde foi parar, porque começou a acontecer uma grande mistura. E isso com relação ao reino do norte, tá bom? Mas Isaías profetizou para o reino do sul, para Jerusalém e também para Benjamim. É necessário você perceber que nesse período em que o profeta Isaías profetizou, ele profetizou no tempo de Urias, que teve uma grande prosperidade. É isso mesmo, no tempo do rei Uzias havia uma grande prosperidade material, financeiro, mas não espiritual. Vai ficar atento. E no entanto, com o passar dos anos, os reis foram morrendo, o pecado aumentando, o povo saindo da presença de Deus. Sabe por quê? Observe, o povo não estava adorando a Deus, mas estava tendo prosperidade. E com isso, o povo continuava cada vez mais na idolatria. Porque isso, não estava adorando a Deus, fazia o que queria das suas próprias vidas e, no entanto, estava tendo prosperidade. E isso fez com que a nação de Israel se desviasse mais ainda contra Deus. E são exatamente nesses momentos em que a sociedade e que o povo, a nação de Israel, estão desviados do propósito de Deus, é que Deus vai pegar e levantar o profeta. É na situação da adversidade, das lutas, do pecado do povo, é quando Deus olha para a nação e vê o profeta Isaías. E agora vai separar
preparar o profeta Isaías para profetizar, para condenar o povo, para chamar a atenção do povo, para que eles possam assim se arrepender dos pecados. Irmãos, a grande intenção de Deus é que o povo possa se converter do pecado. Deus não se alegra, não fica feliz na morte, irmão, dos ímpios, não, entenda isso. Deus quer que os ímpios se convertam. Deus quer que haja convertimento, transformação de vidas. Deus não quer matar ninguém, destruir de ninguém. Deus não quer matar, não quer destruir ninguém. Ele quer salvar, ele quer libertar. Mas muitas pessoas não querem passar por esse processo de transformação, de libertação. Assim também aconteceu no período do reino de Judá. Muitos reis de Israel ouviam a palavra, entendiam a palavra, mas não se converteram, não deram lugar, não chamou a nação de Israel para arrependimento. E tudo isso acaba acarretando a destruição. Acabou levando a nação de Israel, com relação à tribo de Judá, para o cativeiro também babilônico. E nós precisamos ficar atentos. Deus levanta o profeta, Deus ele fala conosco, mas um dia, mais cedo ou mais tarde, a nossa conta vai chegar. Tudo aquilo que estivermos plantando, vamos colher. Te pergunto, você está plantando o quê? Eita glória! Qual a tua ação? Quais são as tuas atitudes? O que é que você está plantando? Cuidado, viu? Que Deus pode mandar um Isaías na sua casa profetizar. Cuidado, terra, vigia nesse manto. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico e terceiro item, que traz por título Mensagem de julgamentos e promessas. Observe, um episódio que marcou o ministério de Isaías foi a mensagem da parte de Deus a respeito da afronta sofrida por meio das cartas do rei Senaqueribe, da Síria, enviadas a Judá. O Senhor prometeu ferir o exército assírio e nenhuma flecha seria atirada contra a cidade. Assim aconteceu, pois o anjo do Senhor feriu os 185.000 soldados assírios, de modo que fez cessar a tentativa de invasão a Jerusalém. O rei da Síria, então, voltou para sua terra e posteriormente foi morto pelos próprios filhos. Após a morte de Ezequias, seu filho Manassés assumiu o trono e desfez todas as reformas que seu pai havia feito. Seus 55 anos de governo são considerados pelos estudiosos o pior período de apostasia do povo de Deus. Em consequência disso, Isaías lhe fez forte oposição. O livro do profeta Isaías é marcado ainda por muitas outras profecias importantes que já se cumpriram, inclusive aquelas que tratam a respeito do Messias. Outras ainda estão por se cumprir na dispensação dos tempos. Observe o seguinte, o profeta Isaías profetizou para o reino de Judá, para Jerusalém. Mas nós sabemos muito bem que nesse período o pessoal da Síria, o Império Assírio, estava crescendo e se desenvolvendo. E esse Império Assírio, que já tinha destruído o povo de Israel com relação ao reino do norte, voltou-se agora para destruir o reino do sul, do povo de Deus com relação ao reino do sul. Veja só, o pessoal da Síria já tinha destruído o reino do norte. E agora, Senaqueribe estava querendo destruir, acabar com o reino do sul. Mas, no entanto, a promessa de Deus não era essa para o povo de Israel. A promessa de Deus é que vinha um reino forte do norte, que estaria levando o povo em cativeiro. Não tinha nada a ver com a Síria. Então fica tranquilo, viu? Se estivesse levantando o inimigo contra a sua vida, mas se não estivesse segundo a vontade do Senhor, todos vão cair em nome de Jesus. Está escrito, toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar em nome de Jesus. Mas, no entanto, o império da Síria, com relação ao rei Senaqueribe, tentou invadir Jerusalém, tentou destruir a cidade de Jerusalém. Mas, no entanto, o rei era Ezequias, um grande homem de Deus. Um dos melhores reis de Israel foi o rei Ezequias. Ele começou a resolver muitas questões, purificar o templo, a questão da Páscoa, reativar a Páscoa, comemoração, adoração ao Senhor, leitura da palavra do Senhor. Então, grande foi o processo de avivamento que o povo de Jerusalém estava passando no período do reinado do rei Ezequias. Mas, no entanto, o rei da Síria queria porque queria invadir. E o rei Senaqueribe começa a enviar algumas cartas para o rei de Israel, dizendo o seguinte, eu vou pegar vocês, eu vou destruir vocês, vocês serão destruídos facilmente.
Quem é o Deus de vocês para conseguir vencer a gente? Somos mais fortes, os nossos deuses são muito mais fortes do que o seu Deus e vamos destruir, e assim por diante. Foram enviadas várias cartas, mas no entanto, quando o rei Ezequias pega essas cartas, ele entra agora no templo e vai orar a Deus, apresentar a Deus e dizer: meu Deus, está aqui essas cartas. Esse povo não está me afrontando não, está te afrontando, porque nós somos os teus servos. Estamos aqui para te adorar e te servir. Entre a tua providência, não deixa esse povo destruir a tua nação, não teu povo não. Então agora o rei Ezequias coloca-se na posição de intercessor. Intercede a Deus pela nação, pelo povo. E sabe o que Deus faz? Deus ouve a oração de Ezequias. Deus ouve a oração do rei e atende o seu pedido. E envia agora um anjo que mata cerca de 185 mil soldados assírios. Ninguém conseguia entender o que é que estava acontecendo. Foi o Deus do céu que se levantou para destruir, para acabar com o Império Assírio, que estava tentando destruir o povo de Deus. Ou seja, quem tenta nos destruir é que vai ser destruído. Ei, Jesus amado, não mexa com crente não, porque crente é abençoado. Deus nos guarda, Deus ele nos protege. Agora, precisamos ser fiéis, precisamos andar segundo a vontade do Senhor, precisamos obedecer a Deus. Então o reinado do rei Ezequias foi um reinado próspero, rico, cheio da presença de Deus, porque esse rei buscou o Senhor, esse rei renovou a aliança, esse rei se humilhou diante de Deus, fez menção da palavra do Senhor, purificação do templo, começou a destruir vários altares que estavam sendo erguidos nos montes de Jerusalém, começou a destruir tudo, tudo isso porque foi um grande homem de Deus. Mas, no entanto, tinha chegado o momento desse rei partir. E Deus manda o profeta agora avisar: Ezequias, você vai morrer. Quando o rei Ezequias ouve essa palavra, ele vira agora o rosto à parede e começa a orar a Deus. Interceder pela sua própria vida. Pedir a Deus que tenha misericórdia, que lhe concedesse mais anos de vida. A tradição diz o seguinte: tudo isso porque o rei Ezequias não tinha filhos. Presta bem atenção. Eu já ouvi contar que a tradição nos diz o seguinte, que o rei Ezequias não tinha filhos e que ele não queria partir, não queria morrer e não deixar o seu filho como rei de Israel, já que ele ainda não tinha filhos. Então, observe, Deus fala com o profeta ir lá anunciar a morte dele. Quando ele recebe a palavra, ele começa a orar a Deus e interceder a Deus pela sua própria vida. E há quem diga, olha, há quem diga, não está na Bíblia isso, pelo amor de Deus, há quem diga que ele não tinha filhos ainda, e ele queria ter filhos para deixar no seu lugar. E com isso, devido à sua oração sincera, Deus agora atende sua oração, e o profeta retorna agora para lhe dizer, olha, você não vai morrer. Deus vai lhe conceder mais 15 anos de vida. Eita glória! Você não vai morrer, porque Deus vai lhe conceder mais anos de vida. E acreditas que é nesse período que ele vai ter um filho chamado de Manassés. Manassés é o nome do filho do rei Ezequias. Um grande homem de Deus, Ezequias. Mas, no entanto, esse rei chamado Manassés foi o pior rei de Israel. Presta atenção, o pior rei de Israel. E reinou 55 anos. Foi quem mais reinou em Jerusalém. Foi o rei que mais conseguiu demorar tempo. Foi o rei que mais tempo governou a nação de Israel. 55 anos. E foi o pior rei. Pense o seguinte, esse rei chegou ao ponto de oferecer o seu próprio filho, olha, em sacrifício a Deus Moloque. Pensa que situação, rei de Israel, filho do rei Ezequias, um grande homem de Deus, mas, no entanto, desviado da presença de Deus. Não queria ter contato com Deus, não tinha temor a Deus, fez tudo para que o povo pecasse. Tudo que o seu pai, Ezequias, tinha destruído como idolatria, agora ele vai erguer novamente. Colocar as pessoas para adorar vários deuses. Como eu disse aqui, o próprio chegou a oferecer seus próprios filhos em adoração a Deus Moloque. Eu te pergunto, e Deus ia deixar esse negócio quieto? Não ia não. Deus se levanta do trono, presta bem atenção, Deus se levanta do trono e permite que nações inimigas invadissem Jerusalém e levasse o rei Ezequias agora preso. Ezequias não. E agora, e você pensa que Deus ficou quieto no trono? Nada disso. Deus permite agora que esse rei Manassés, filho de Ezequias, pudesse ser preso, colocado em uma grade, vivesse igualmente animal. Viveu dentro da grade,
preso, aprisionado igualmente um animal. Mas, no entanto, nesse período em que ele estava aprisionado na grade, ele se rende ao Senhor. Ele reconhece o nosso Deus como Senhor. Ele aceita o nosso Deus. Ele aceita o Deus de Israel, o Deus do seu pai. Se converte, pede perdão a Deus e Deus perdoa. E restaura agora a sua comunhão com Deus. Ele retorna a reinar a Israel. Tenta consertar todos os seus erros. Tudo aquilo que ele tinha feito, que ele estava contra a vontade do Senhor, esse rei Manassés retornou fazendo tudo, destruindo tudo que era do inimigo, não adorando mais a idolatria, não caindo mais na idolatria, destruindo todos os altares que tinham sido erguidos, porque ele teve encontro com Deus. E quem tem um encontro com Deus, a sua vida é mudada e transformada para a glória dele. Eita glória! Eu lhe falei, viu? Aqui o alimento é forte, a gente não passa a mão na cabeça de ninguém. Precisamos pregar a verdade e faça também essa discussão com seus alunos. Dando seguimento, eu vou para o nosso segundo tópico, mas antes, presta bem atenção. Se você quiser e puder, você pode se tornar membro do canal. Pastor, que é ser membro do canal é ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista dos Juvenis. Você duvida? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Benefícios, slides, aulas com dinâmicas, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, certificados, livros em PDF, grupo VIP no WhatsApp, simulados, projetos, figurinhas, ficha de matrícula, relatório geral, frequência, escala dos professores. Pastor Giovanni Santos, 73981418544. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, explicações, resumos, simulados, certificados, ideia de apresentações, ideias para encerramento do trimestre. É o maior suporte do Brasil. Se você tiver interesse, estou deixando aqui meu WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil para a revista dos Juvenis. Venha ser membro. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título o encontro com Deus. No item 1, a visão do templo. Observe. No ano em que morreu o rei Uzias, 740 a.C., o profeta Isaías teve uma visão gloriosa do templo. E ele viu o Senhor, o grande rei, assentado sobre um alto e sublime trono. Os serafins voavam ao redor do trono e declaravam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. A visão trouxe ao coração do profeta um sentimento de indignidade diante da santidade divina. Prontamente Isaías reconheceu ser um homem de lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios. Observe que o profeta confessa a sua condição inapropriada para estar na presença de Deus e conclui dizendo: ai de mim! O lamento do profeta por sua triste condição espiritual expressa a completa necessidade da misericórdia divina. Quantas das vezes somos surpreendidos pela presença gloriosa de Deus e nos sentimos incapazes de desfrutá-la. No entanto, a palavra de Deus nos garante que aquele que confessa o seu pecado e o deixa, alcança misericórdia. Presta bem atenção. O profeta Isaías, aqui agora, passa por uma grande experiência diante do próprio Deus. É isso mesmo. Aqui o profeta Isaías está passando por uma experiência com Deus. Eu te pergunto, e você? Já passou a sua experiência com Deus? Você já ouviu a voz de Deus falando contigo? Você já sentiu a presença real dele com você? Já teve alguma visão? Já teve algum sonho? Qual a sua experiência com Deus? Aqui no episódio, nós sabemos muito bem que Deus permite essa visão ao profeta Isaías, para que ele possa ter essa experiência com Deus e passe também pelo processo de transformação, de libertação. Agora eu chamo a sua atenção ao seguinte: quando o profeta Isaías tem essa experiência e é tocado pelo anjo do Senhor, com a brasa na sua língua, a sua vida é mudada. E observe também, quando o profeta tem essa visão, automaticamente ele se sente pecador.
Ele viu a santidade de Deus, a grandeza de Deus, o poder de Deus. E automaticamente, quando ele observa e vê a grandeza de Deus, a santidade de Deus, ele se sente pecador. É assim que eu acredito na vida espiritual. Observe o seguinte: todas as pessoas que tiveram alguma experiência com Deus, automaticamente se sentiram pecador, necessitado, dependente de Deus. Por que eu estou chamando a sua atenção com relação a isso? Observe, tem pessoas hoje que estão dizendo por aí que tiveram experiência com Deus, mas, no entanto, essas pessoas se sentem mais santos do que os outros, melhor do que os outros, mais reconhecido do que os outros. Eu acho que tem alguma coisa de errado. Todas as pessoas na Bíblia Sagrada que tiveram encontro com Deus se reconheceram como pecadores e necessitados de Deus. Mas hoje é diferente. Tem crentes por aí que só porque sobe no monte para orar, já chega na igreja: eu sou santo, eu sou pregador, eu sou usado por Deus. Tem pessoas por aí, só porque está fazendo a campanha de oração, 7 dias, 10 dias, 21 dias de oração e jejum, já começa a dizer: eu tenho dons espirituais, eu sou cheio de Deus. Vigia com relação a isso. Irmãos, quanto mais você orar, quanto mais você jejuar, quanto mais próximo de Deus você estiver, você vai se sentir pecador. Porque a luz é Cristo Jesus. Não é à toa que o apóstolo Paulo vai dizer que Deus é o Pai das luzes. Não tem como chegar próximo de Deus e não ver a nossa dependência, não ver a nossa decadência, não ver o nosso pecado. Quando nós estamos próximos de Cristo, o que sobressai em nossa vida, sabe o que é? Os nossos pecados, os nossos desejos, as nossas maldades. Mas é claro que vamos ser libertos, vamos ser transformados. Haverá um dia, haverá um tempo em que esse corpo aqui será transformado, restaurado e será revestido com a incorruptibilidade. Mas por enquanto, somos pecadores sim. E quanto mais próximo você estiver de Deus, você vai se sentir mais pecador cada vez mais, porque Ele é santo, Ele é limpo, Ele é purificado, e nós precisamos pedir a misericórdia, pedir graça, para que nós possamos ser abençoados por Ele. Quer saber o seguinte? Você entendeu? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico e segundo item, que traz por título: a purificação do profeta. Observe, a visão que fez com que Isaías parecesse que sua condição espiritual não era apropriada para o chamado ministerial profético. Contudo, após se reconhecer como pecador indigno, o profeta levantou os olhos e teve uma nova experiência. Um serafim de Deus se aproximou, trazendo uma brasa viva, tirada do altar com tenaz, uma espécie de ferramenta com 2 hastes, semelhante a uma pinça. Quando tal brasa tocou nos lábios do profeta, ele foi purificado da sua impiedade. A provisão de Deus, ao purificá-lo, aponta para o quanto somos dependentes da graça divina. Não há nada que o homem possa fazer para livrar-se da condenação do pecado. Somente o sangue de Jesus pode purificá-lo de todo o pecado. Irmãos, somos pecadores, não tem para onde fugir. Eu digo que atualmente, quando nós aceitamos a Cristo, nós não somos mais pecadores profissionais. Pastor, o que é um pecador profissional? É aquele que vive para pecar. São aquelas pessoas que pecam cada vez mais premeditado, organizado, já vai para a rua para pecar, em casa pecando, ou seja, são pessoas que vivem para estar no pecado. Nós podemos cair no pecado por falta de vigilância, de atenção, de oração e de consagração. Então observe, nós não somos mais profissionais do pecado. O crente ele vai pecar se não vigiar, se ceder à tentação. Daí porque nós precisamos ter uma vida de oração e de consagração ao nosso Deus. Mas observe, o profeta Isaías, para falar de Deus, para proclamar a palavra, ele precisou passar por um processo de purificação. Serafins do Senhor tocou nos lábios dele com brasas, para que os seus lábios pudessem ser purificados, para que assim pudesse anunciar a palavra de Deus, a palavra de juízo, de conserto, de exortação, para que toda a sociedade de Israel pudesse ouvir a palavra e se converter. Mas o povo tem um coração duro, irmãos.
O povo só o sangue de Jesus. O povo só quer oba-oba, oba-oba, receba. Deus vai te dar, Deus vai te levantar, Deus vai te enviar, Deus vai te dar, Deus vai te dar. É um dado só o sangue de Jesus. Irmãos, a vida cristã é de luta, é de batalha. E nós precisamos estar prontos, preparados para todos os desafios. Agora saiba, nós vamos vencer todos em nome de Jesus. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico e terceiro item, que traz por título o chamado. Observe. Após a purificação divina, o profeta tornou-se idôneo para cumprir o chamado de Deus. O exemplo do profeta Isaías nos mostra que o chamado ministerial deve andar lado a lado com a santidade. Ser instrumento de Deus para levar as pessoas a se aproximarem dele é um privilégio. Entretanto, cumprir esse chamado sem a devida fidelidade às Sagradas Escrituras é incoerente. Esse comportamento expressa a compreensão errônea da graça, do caráter justo e santo de Deus. Por esse motivo, até mesmo aqueles que, a partir da era neotestamentária, exercem o ministério ou administram dons espirituais sem reverenciarem o Espírito da graça, corre o risco de um dia ouvirem do Senhor: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Em outras palavras, irmãos, qualquer pessoa, independente da função que esteja exercendo, independente do dom que tenha, precisa buscar constantemente a santificação, a separação do pecado. Observe, tem pessoas por aí que foram usadas por Deus, realizaram grandes milagres, mas no entanto vão vir naquele glorioso dia: apartai-vos de mim, maldito, para fogo eterno. Observe, pessoas que foram usadas por Deus, pregaram, ganharam almas, realizaram grandes milagres, mas, no entanto, perderam sua salvação, porque não andaram, não viveram em santidade. Tinham dons espirituais, mas com o passar do tempo, perderam a santidade, deixaram de buscar o Senhor, deixaram de ser dependente de Deus. E a santidade tem que ser buscada por qualquer pessoa. Por exemplo, o profeta Isaías, para ser profeta de Deus, passou por esse processo de transformação, de modificação, de libertação, e assim teve a sua vida purificada, os seus lábios purificados, porque a pessoa que quer falar em nome de Deus, a pessoa que quer pregar a palavra de Deus, precisa ter uma vida santa. Como é que você vai pregar na sua escola, na sua sala de aula, se quando você está na escola, você parece um ímpio? Ei, Jesus amado, como é que você vai pregar o Evangelho de Cristo nas redes sociais, se quando nós entramos no seu perfil, vemos cada foto que só o sangue de Jesus, foto com a língua de fora, com o biquíni, meu Deus, aperta o juízo do povo. Nós precisamos deixar bastante claro, qualquer pessoa que quer ser usada por Deus precisa estar em santidade, buscar o Senhor. Nós não somos perfeitos, temos as nossas falhas, mas estamos aqui buscando constantemente a santificação, a separação do pecado. Você pode ter chamada de Deus, você pode ser usado por Deus, mas se não tiver santidade, não vai alcançar a vida eterna. E o nosso maior propósito aqui nesta terra é alcançarmos a vida eterna para a glória de Deus. Você crê? Deixa aqui o brado de glória, por gentileza. Mas dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, mas presta bem atenção. Nós estamos abrindo a nossa agenda. Caso você queira nos levar na sua igreja para realizarmos uma conferência, jornada pedagógica, formação, congresso, fique à vontade. Estou deixando aqui meu WhatsApp, tá bom? Estamos atendendo convites no Brasil e fora do Brasil também. Será um prazer estar na sua igreja realizando um trabalho de EBD, de conferência, de congresso. Fique à vontade, em nome de Jesus. Agora vamos para o terceiro tópico que traz por título um arauto com os avisos finais. Observe. A natureza da mensagem pregada por Isaías ao orgulhoso rei de Judá consistia em denunciar o formalismo religioso e as injustiças da liderança de seu tempo, quais contaminavam toda a nação. Embora seguisse os ritos sagrados, era um povo que se aproximava de Deus para honrá-lo apenas com os lábios, mas com seu coração distante da retidão. Por essa razão, a vida religiosa da nação encontrava-se vazia de Deus e cheia de pecados. A mente dos judeus estava cauterizada e certa da impunidade. A mensagem de Isaías vinha de encontro a esse destemor ao Senhor, que sonda profundamente não só as atitudes, mas sobretudo as motivações dos corações. Observe o seguinte: no tempo que o profeta estava profetizando, a nação de Israel estava desviada.
Os reis estavam desviados, não tinham compromisso com Deus. Grandes eram as injustiças. Os pobres estavam sendo oprimidos, cada vez mais pagando mais impostos, sendo oprimidos, sendo humilhados. As leis cerimoniais estavam sendo cumpridas, mas isso é tão somente religião. E tem muitas pessoas até hoje preocupadas com a sua religião, com seus costumes, com a sua cultura e deixando de adorar a Deus. Deus quer saber a sua intenção. Por que você vai para o culto? Por que você adora? Por que você prega? Por que você é cantor, tocador? Por que você está fazendo as coisas na obra do Senhor? Para ser famoso? Para ser reconhecido? Por causa do dinheiro? Deus sabe as intenções do meu coração e do seu coração. Por isso que eu oro constantemente a Deus dizendo o seguinte: arranca de mim toda vaidade, toda arrogância, a prepotência, a soberba. São sentimentos, irmãos, que entram no nosso coração, mas nós devemos repreender. O grande aqui é Ele, o poderoso aqui é Ele. Nós que precisamos de Deus, nós carecemos da graça de Deus, nós precisamos do socorro de Deus. E se você canta, se você é professor, se você é pastor, se você é regente, é por causa de Deus. Ele tem te dado saúde, capacidade, entendimento, unção para você cantar, para você pregar, para realizar a obra dele. Se Deus tirar a unção, acabou. Se Deus tirar a sua graça sobre a nossa vida, acabou. Não tem pastor Giovanni, não tem canal Descomplicando a Teologia, não tem nada disso. Não adianta você ter religião, olha, ter religião, cumprir certinho a lei da religião, mas não adora a Deus, não tem temor ao Senhor, não tem reverência ao nosso Deus, e precisamos buscar isso constantemente. É isso que o inimigo quer, irmãos, encher o nosso coração de religião. Não faça isso, não vista isso, não pegue isso, não olhe isso, cheio de não, cheio de religião. Nós precisamos ser adoradores. Quando você adora a Deus, você sabe muito bem o que não pode fazer, o que deve fazer e quando fazer. Aquele que adora a Deus, ele vai servir a igreja dele com muito amor, com responsabilidade, com compromisso. Aquele que adora a Cristo Jesus, ele vai buscar santidade, porque ele sabe que o nosso Deus ele é santo, santo, santo. Então o que nos falta muitas das vezes é nós servirmos a Deus de coração, em verdade. Está escrito: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Que isso possa acontecer na minha vida e na sua vida, que possamos adorar, que possamos servir ao nosso Deus, igualmente o profeta Isaías, com muita disposição, compromisso e responsabilidade. Você tem feito isso? Deixa aqui a sua opinião, por gentileza, nos comentários. Dando seguimento, vamos para o nosso quarto tópico, que traz por título: a salvação do Messias. Observe. Finalmente, a maior de todas as mensagens abordadas do livro de Isaías é aquela que diz respeito ao Messias prometido. Chama a atenção o grande número de profecias acerca do Senhor Jesus, sua humilhação e posteriormente a sua glorificação. Em razão disso, o profeta Isaías é conhecido pelos estudiosos como profeta messiânico. Em seu livro encontramos profecias a respeito de nosso Senhor quanto ao seu nascimento, a seu ministério, ao seu sofrimento, morte e ressurreição. Ele é anunciado como a luz para os gentios. E por fim, Isaías relata a forma como o Messias seria ferido e como o cordeiro levado ao matadouro é aquele que viria a ser a razão de nossa salvação. Veja só, presta bem atenção, faça as suas anotações, viu? O livro do profeta Isaías, também conhecido como profeta messiânico, vou falar daqui a pouquinho sobre isso, é conhecido também como a mini-bíblia. Observe, o livro do profeta Isaías é conhecido como a mini-bíblia. Por que isso? Quantos livros tem a Bíblia Sagrada? 66. O livro do profeta Isaías também tem 66 capítulos. Quantos livros tem no Velho Testamento? São 39 livros. E no livro do profeta Isaías, os primeiros 39 livros se referem mais às coisas do Antigo Testamento, se refere mais ao povo de Israel, à nação de Israel. E quantos livros tem o Novo Testamento? 27. E no livro do profeta Isaías, os últimos 27 capítulos se referem mais acerca do Messias, de Nova Jerusalém, do milênio, ou seja, assuntos mais relacionados ao Novo Testamento. Então observe, os 39 capítulos primeiro do livro do profeta Isaías se refere mais às coisas do Antigo Testamento, assim também como a Bíblia Sagrada, que no Antigo Testamento tem 39 livros.
Os últimos 27 capítulos do livro do profeta Isaías se referem mais ao Messias, ao milênio, à Nova Jerusalém, assim também como os 27 livros do Novo Testamento. Por isso que o livro de Isaías é considerado a mini-bíblia sagrada. O profeta Isaías também é chamado como profeta messiânico, porque foi aquele que mais profetizou acerca do Messias. É isso mesmo, várias profecias contidas acerca do Messias nós podemos encontrar aqui no profeta Isaías e teve o seu cumprimento no Novo Testamento. E eu chamo a sua atenção porque vamos fazer a temática da nossa dinâmica abordando esse assunto, viu? Então o profeta Isaías, irmãos, praticamente ele viu com os olhos espirituais. Observe, o profeta Isaías viu com os olhos espirituais o Messias, o Cristo, o Redentor, o Salvador, o Libertador. Mas observe, Isaías não tinha um pensamento, um entendimento que ele estava falando acerca de Jesus Cristo, do Filho de Deus. É porque toda a nação de Israel estava aguardando que Deus levantasse um homem para libertar Israel da opressão dos babilônicos, da opressão dos inimigos. Toda a nação de Israel estava esperando isso. Mas nós sabemos que Deus enviou Jesus Cristo, ungido de Deus, não para libertar do Império Romano, não para libertar do povo da Babilônia, do Egito, não. Deus enviou Jesus Cristo para nos libertar do pecado, da opressão do mal. É por isso que hoje nós estamos livres, nós estamos perdoados e vamos morar no céu por causa dele. Eita glória! Você pode deixar aqui um brado de glória, por gentileza? E está gostando? Então, por gentileza, né? Se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família. Mas dando seguimento, porque aqui a gente não para, viu? Vamos para a nossa conclusão, onde está escrito: a mensagem do profeta Isaías revela o juízo de Deus sobre a certeza da impunidade que o povo de Judá trazia em seu coração. Deus não se deixa escarnecer. Ele requererá a prestação de contas de cada ação. Isaías, de pecador de lábios impuros, tornou-se um dos profetas mais preciosos quanto ao surgimento da vida, ministério e morte do Messias. Seu exemplo nos revela que quando o chamado de Deus é levado a sério, mudanças significativas acontecem. Ou seja, Deus tinha uma chamada na vida do profeta Isaías, mas o mesmo precisava purificar os seus lábios, e o próprio Deus concedeu essa oportunidade, e o profeta Isaías exerceu o seu ministério. Assim tem que acontecer na minha e na sua vida. Eu preciso exercer a minha chamada, eu preciso cumprir o ministério que está proposto, eu preciso cumprir a minha missão nesta terra. Te pergunto, e você tem cumprido? Você tem feito a vontade do Senhor? Deixa aqui nos comentários, por gentileza, viu? Pergunto, gostou? Então se inscreva no canal, ativa o sininho, vem participar da nossa família. E você já sabe, né? Não terminou a nossa aula, porque agora vamos para a nossa dinâmica. E a dinâmica está sensacional. Sem demora, vamos para a nossa dinâmica. A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chega o momento da nossa dinâmica da revista dos juvenis. Já estamos na lição de número 2, que traz por título: Deus contava com Isaías. Meu Deus, pode preparar, viu, meu povo, porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários, jardim de infância. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento e sabedoria da sua palavra. Lembrando que toda quarta-feira, às 9h05, estreia nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica da Revista dos Juvenis. Na mesma quarta-feira, só que às 14h05, estreia nosso vídeo de dinâmica separado. E lembrando, sempre com uma semana de antecedência, ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 1, na quarta-feira estreia a lição de número 2. Nós postamos nossos vídeos com uma semana de antecedência, para você ver. Estou gravando essa dinâmica no dia 26 de março. E você está assistindo quando? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. E só peço o seguinte: se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 2 do Juvenis do segundo trimestre de 2024, que traz por título: Deus contava com Isaías.
Presta bem atenção. O profeta Isaías é considerado, é chamado como profeta messiânico. E exatamente essa será a temática da nossa dinâmica. Por exemplo, na nossa revista, lá no final, vai até mencionar algumas profecias messiânicas. E nós vamos estar aproveitando essas profecias e também o seu cumprimento. Por isso, presta atenção. Você vai estar pegando todas as profecias referentes ao Messias contida no livro do profeta Isaías. Isso mesmo, você vai estar pegando as profecias referente ao Messias, vai escrever no pedacinho de papel, em uma tira de papel, que pode ser até mesmo em post-it, e você vai estar escrevendo as profecias referente ao Messias do livro do profeta Isaías. Em outro papel, você vai estar escrevendo o cumprimento, quando foi que aquela profecia se cumpriu. Presta bem atenção para não haver dúvida. Você vai estar colocando no pedacinho de papel as profecias messiânicas, olha, profecias acerca de Jesus Cristo, do livro do profeta Isaías. E vai colocar também no pedacinho de papel em tiras o cumprimento dessas profecias, aonde se cumpriu cada profecia. Olha, vai ser sensacional, vai trazer conhecimento teológico para os seus alunos. Você vai estar pegando essas profecias, vai misturar tudo, olha, tudo misturado, tá bom? E vai levar para a sua turma. Chegando lá, cada aluno precisa pegar uma tira. Tem aluno que vai pegar a tira do cumprimento. Tem aluno que vai pegar tira da profecia bíblica. Não tem problema nenhum. Deixa Deus trabalhar com a turma. Antes de dar continuidade, deixa eu te fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha se tornar membro do canal. Pastor, o que quer dizer ser membro do canal? Quer dizer seu parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista do Juvenis. Você duvida? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Benefícios, slides, aulas com dinâmicas, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, certificados, livros em PDF, grupo VIP no WhatsApp, simulados, projetos, figurinhas, ficha de matrícula, relatório geral, frequência, escala dos professores. Pastor Giovanni Santos, 73981418544. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, ideia de apresentações, ideias para encerramento do trimestre. Todos esses materiais nós estamos enviando para quem é membro do canal. Se você quiser ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp, para que você possa entrar em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo, tem um link para que você possa estar no nosso grupo de informações. Aí você pode perguntar, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Dando continuidade, por gentileza, peguei caderno e caneta. Vou passar para vocês aqui agora algumas profecias do livro do profeta Isaías e aonde se cumpriu essa profecia. Você vai estar anotando tudo, colocando na folha de papel, na tira de papel e vai levar para os seus alunos, tá bom? Agora vamos para profecias referente ao Messias no livro do profeta Isaías. Nascimento virginal do Messias. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe será chamado de Emanuel. Essa profecia está em Isaías, capítulo 7, versículo 14. O cumprimento está em Mateus, capítulo 1, versículo 22 e 23, onde é citado o nascimento de Jesus. Segundo a profecia, o Messias será um raio de esperança para as nações. Eis que faço de ti uma luz para os gentios, para que a minha salvação alcance até os confins da terra. A profecia está em Isaías 49, versículo 6. O cumprimento está em Atos capítulo 13, versículo de número 47, onde Paulo e Barnabé aplicam essa profecia ao seu ministério entre os gentios. Quarta profecia, o Messias será rejeitado e sofrerá.
Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconderam o rosto, foi desprezado e dele não fizemos caso. A profecia está em Isaías, capítulo 53, versículo 3. O cumprimento está em Mateus, capítulo 27, versículo 27 ao 31. Cumprido em todo o relato da paixão de Cristo, nós podemos ver isso. Quarta profecia, o Messias será um ramo de Jessé. Observe, então brotará um ramo do tronco de Jessé, e das raízes um renovo dará o fruto. A profecia está em Isaías, capítulo 11, versículo 1. O cumprimento está em Mateus, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 16. A lista acerca da genealogia de Jesus Cristo, traçando sua linhagem até Jessé, pai de Davi. Quinta profecia, o Messias será ungido pelo Espírito de Deus. Observe, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Espírito do Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. A profecia está em Isaías, capítulo 61, versículo 1. O cumprimento está em Lucas, capítulo 4, versículo 16 ao 21, onde Jesus lê esse versículo na sinagoga e declara que ele foi cumprido naquele dia. Sexta profecia, o Messias será desprezado. A profecia está em Isaías, capítulo 53 em diante. Ele será desprezado por todos. O cumprimento está em João, capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 11. Eita glória, viu? O que é que você vai estar fazendo? Você vai estar levando as profecias e também o cumprimento, aqui o versículo como referência. Você vai misturar tudo e entregar para os seus alunos. Cada aluno precisa pegar uma tira. E eles vão precisar se unir em dupla, onde a profecia tem que se unir com o cumprimento e o cumprimento se unir com a profecia. Ou seja, cada aluno vai precisar achar o seu par. Se eu peguei a profecia de Isaías, eu preciso me unir com meu colega que pegou o cumprimento da profecia de Isaías no Novo Testamento e assim por diante. Quem for achando o seu par, seja a profecia, seja o cumprimento, achou o seu par, achou, dá um glória a Deus bem alto. Após todos encontrarem o seu par, eles vão precisar fazer a leitura em voz alta, a profecia e depois o cumprimento e trazer uma pequena explicação do que ele entendeu. E assim sucessivamente, cada um terá esse momento. Irmãos, vai ser bênção pura sem mistura em nome de Jesus. Mas pergunta o seguinte, você gostou? Vai fazer? Vai modificar? Fica à vontade. Aqui é tão somente uma ideia, tá bom? A paz do Senhor, que Deus te abençoe cada vez mais e até a próxima dinâmica.